Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui no meu canal, mais uma aula, mais um encontro aqui no nosso canal aqui de drenagem, de hidrologia, hidráulica e áreas afins, né, que estão sempre orbitando aí em torno do nosso trabalho. Pessoal, é o seguinte, eu queria dar as boas-vindas a você que está assistindo aí do seu computador, do seu celular, da Smart TV, né, onde quer que você esteja aí no nosso país ou fora do país, né, muitas vezes a gente tem parte do público que acompanha esses vídeos aqui legendado, né, fora do país também. Então, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso vídeo de hoje, a nossa aula de hoje, que o tema de hoje é projeto de macrodrenagem em Gabião, passo a passo, tá? Então, aqui você vai entender como desenvolver um projeto de macrodrenagem com a solução de Gabião, que existem algumas especificidades dessa solução. Você vai entender o porquê desenvolver esse tipo de projeto. Se você não sabe o que é Gabião, você vai entender o que é Gabião, para que ele serve e como projetar, né? Quais são as etapas do projeto, o que a gente tem que executar em cada etapa, como executar cada etapa para que você consiga ter o seu projeto de macrodrenagem com as soluções aí de Gabião, ok? Então, para a gente iniciar, pessoal, eu queria me apresentar aqui para vocês. Sei que tem gente que já me acompanha aí de longa data. Tem gente que está chegando hoje, não me conhecia, está conhecendo hoje, então muito prazer. Meu nome é José Costa, sou engenheiro civil, sou mestre em recursos hídricos, energéticos e ambientais. Atuo no mercado já há 14 anos e 2 anos atrás comecei a compartilhar um pouco desse conhecimento aqui nas redes sociais, como essa rede aqui, o YouTube, como o Instagram, Facebook, LinkedIn, Telegram e por aí vai. Então, comecei a compartilhar um pouco desse conhecimento de drenagem aqui nas redes sociais, tá? 2 anos atrás, desenvolvi diversos trabalhos aí, tanto de treinamentos, mini cursos gratuitos, treinamentos pagos, planilhas gratuitas, artigos no nosso site, o nosso blog, as postagens, a nossa plataforma, a nossa pós-graduação. Então, N itens aí, né, que estão debaixo desse guarda-chuva maior aí, da drenagem, né, que nós temos desenvolvido aí ao longo desses 2 últimos anos, tá bom? Então, muito prazer aí para você, me apresentando aqui rapidamente, tá? E o meu objetivo, pessoal, ao longo desses 2 anos aí de trabalho árduo aqui, para a gente fomentar cada vez mais essa área da drenagem, que é tão importante no país, né? Haja vista a quantidade de problemas que nós temos enfrentado na drenagem ano após ano, né? Se você pega o seu celular aí, ó, pega o celular, época de chuva na sua região e só dá uma olhada nos sites que está acontecendo, né? É só alagamento, transbordamento de calha, deslizamento. Então, o problema da drenagem é crônico no país. Não é um problema de 2024, 2023, 2022, não. Pega os últimos 20 anos aí, se você conseguir, de matérias retroativas, aí você vai ver que sempre, sempre, sempre nós temos esse problema de drenagem no país. Então, de um lado, a demanda é gigantesca, pessoal, e ela é crônica, né? E no meu ponto de vista, de demais profissionais aí também, o problema tem se agravado, né? Tem se tornado algo mais sistemático. Então, um problema isolado aqui com outro problema isolado ali, eles já estão até se conectando e tornando um problema maior de drenagem, muitas vezes, né? Isso devido, né, a vários processos que nós temos aí na urbanização desregrada, sem planejamento, né? Então, nós temos um agravante já muito grande devido a esse desenvolvimento sem planejamento, sem uma organização prévia, sem os estudos dos impactos na bacia. Então, tudo isso é o cenário que nós temos hoje na drenagem. Agora, do outro lado da moeda, eu não sei qual é a sua formação, se você está na graduação ou não. Eu sou engenheiro civil e eu falo para você, eu tive pouquíssimas disciplinas de água na minha graduação. Hidrologia, hidráulica, acabou, né? Mais nada. Então, eu saí da minha graduação sem ter uma visão clara, uma visão mais madura, mais concreta, mais completa da área de drenagem. Né? Não tinha como eu atuar na drenagem só com aquele conhecimento. Então, eu tive que buscar mais informações, buscar mais conhecimento. Isso que nós estamos fazendo aqui com vocês hoje, contribuindo com vocês, né? Propagando esse conhecimento também para vocês, porque só o conhecimento da graduação realmente é muito raso para a área de drenagem, né? Então, esse é o nosso contexto geral aqui para vocês, pessoal. De um lado, nós temos uma demanda crescente, né, e crônica no país
Do outro lado, nós não temos uma quantidade de profissionais ainda qualificados para atuar nesse mercado de drenagem. Por quê? Porque a gente não é formado para isso, essa que é a verdade, tá? Nossa formação não nos coloca, né, de uma forma qualificada para atuar com projetos aí de drenagem, ok? Então, essa é a nossa missão aqui com vocês, tá certo? Então, pessoal, resumindo todo esse contexto, né, o que nós queremos passar para vocês é a mensagem de, olha, domine a drenagem urbana, você que está me assistindo aí, domine a drenagem urbana e fature com seus projetos, suas consultorias, né? Faça dela sua profissão, atue nessa área, é uma área importante, precisa de profissionais, né? Tem muito problema a ser tratado, a ser mitigado. Né? Então, atue nessa área, né? Entre conosco aí nessa batalha diária, né? Então, assim, ó, domine a drenagem urbana, ou seja, domine os métodos, cálculos, equações, software, domine parte técnica da drenagem urbana, atue nesse mercado, né? Desenvolva sua carreira, né? Seus projetos, suas consultorias, fature 10, 20, 30, tem aluno nosso que faturou 150 mil com drenagem. Então, assim, é um mercado que qualquer trabalho que você vai desenvolver de projeto, consultoria, vai ser 5 dígitos para 10 mil para cima. Então, o mercado, ele tem demanda, ele falta mão de obra, né? E você pode estar ingressando nesse mercado aí com a gente também. Beleza? Então, pessoal, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Eu queria dar 2 recados iniciais para vocês, antes da gente começar. O primeiro recado é, se você quiser se aprofundar nessa área da drenagem de forma 100% gratuita, pessoal, eu queria alertá-los do seguinte, ó. Faltam 20 dias, né, no dia que eu estou gravando esse vídeo, estou fazendo essa aula aqui para vocês. Então, faltam 20 dias para o nosso mini curso de drenagem urbana. Então, nesse mini curso de drenagem urbana, você vai aprender aí como faturar 10 mil reais ou mais com projetos de drenagem urbana nessa área aí que nós estamos atuando, tá? Então, você vai aprender o passo a passo para você desenvolver esses projetos, para você atuar nessa área, para você fazer dela a sua profissão, trazer renda para dentro da sua casa, né? Aprender toda a parte técnica, os métodos, os softwares, né? Então, se atualizar, tá certo? Então, mini curso aí do dia 13 de maio até o dia 20 de maio, ok? Então, vão ser 4 aulas aqui no total de 8 horas de duração com o certificado, tá bom, pessoal? Com o certificado. Então, clica aí no link da descrição, faça a sua inscrição para que a gente possa enviar para vocês o nosso material pedagógico, as nossas apostilas, as nossas planilhas de Excel, né? Todo o material pedagógico que nós vamos utilizar nesse mini curso aí gratuito, ok? E a segunda dica aqui para vocês, pessoal, é que agora no mês de maio nós abriremos as matrículas da nossa segunda turma da pós-graduação, né? De drenagem aplicada na infraestrutura. Então, esse projeto da pós-graduação, pessoal, realmente é uma pós lato sensu, aprovada aí pelo MEC, né, com uma duração de 12 meses, mais de 420 horas de conteúdo, de disciplinas, onde nós organizamos todo esse conteúdo de forma sequenciada, de forma didática, para que você que quer se tornar um especialista nessa área, dar um upgrade no seu currículo, ter uma pós-graduação específica na drenagem que nós não temos no país, né? Então aqui fica uma oportunidade aí para você. Como que vai funcionar? Nós estamos fazendo um processo seletivo dos alunos, ok? Então, nós estamos entrando em contato com cada aluno para conhecer a realidade de cada aluno, o perfil o histórico de cada aluno, porque nós acreditamos que a qualidade da turma da pós-graduação faz muita diferença. Tá? Então, por isso, nós estamos selecionando aí os alunos para ingressarem nessa turma 2, e você pode também disputar essa vaga aí, né? Passar pelo processo de seleção, fazendo o seu pré-cadastro nesse link que também está na descrição desse vídeo, para que a nossa equipe entre em contato com você, né, e faça esse processo contigo também. Beleza? Então tá certo. Então vamos lá, então, pessoal. Deixa eu dividir minha tela aqui com vocês em relação ao nosso tema de hoje de projeto de macrodrenagem em gabião passo a passo. Então, começando pelo começo, eu queria só motivá-los, né, primeiro aqui no início da nossa aula, porque eu acredito que quando nós temos um porquê, né, atrás das nossas ações, as nossas ações elas são mais concretas, elas são mais sólidas,
elas são mais pesadas, elas são mais, vamos colocar assim, mais definitivas, né? Então, se eu estou aprendendo algo que eu não sei por que eu estou aprendendo, não sei onde eu vou aplicar, o que eu vou fazer com aquilo, acaba ficando um decoreba muitas vezes, acaba ficando algo sem uma base, né? Sem um alicerce, né? Para que a gente possa apoiar todo esse conhecimento. Então, por que aprender esse tipo de projeto? Por que aprender o que nós vamos passar aqui nessa aula? Alguns pontos, pessoal. Olha só. Primeiro ponto, tá? A solução de gabião é uma das mais aplicadas em projetos de macrodrenagem. Por exemplo, ó, esse fluxograma que nós temos aqui, ele foi retirado do Guia Prático de Obras do DAE. E aqui, tanto para canalizações trapezoidais como para canalizações retangulares, perceba que nós temos o gabião e aqui nós temos o gabião. Então, se você pega os manuais de drenagem dos órgãos para macrodrenagem, você sempre vai encontrar os gabiões. Se você anda na sua cidade, vê um córrego ou outro, né, você provavelmente vai encontrar ali a presença também dos gabiões. Então, é uma solução que tem mais de 140 anos, né, de aplicação e que para a área de macrodrenagem tem vários benefícios e é realmente bastante aplicado. Então, se você vai desenvolver um projeto de macrodrenagem ou vai desenvolver projetos e ou consultorias nessa área, é importante que você entenda como funciona essa solução, as suas especificidades, ok? E como você vai projetar essa solução em casos reais, tá certo? Outra motivação para vocês aqui, pessoal, olha só, essa imagem aqui é um print até de uma mentoria que eu fiz com um dos nossos alunos, o Moisés, que é de Minas Gerais, que ele fez basicamente, né, um projeto de uma bacia de amortecimento de cheias, tá? Também em Minas Gerais, com um barramento transversal e todo o dispositivo, todos os dispositivos, né, que ele projetou nesse barramento para extravasor, né, ou seja, extravasor de crista, descarregador de fundo, foram ali aplicados soluções em gabiões, tanto o vertedor de crista, né, com o vertedor em gabião, como a proteção da saída de fundo, descarregador de fundo também com gabião. Então, perceba que foi um projeto que precisou ali de um conhecimento técnico dessa solução para ser aplicada na prática. E esse projeto em específico para o Moisés, que foi um dos seus primeiros projetos aí na área, ele já faturou aí 10 mil reais, né, com esse projeto aí que ele desenvolveu com essa solução, tá? Então, como eu disse para vocês, a ideia é que você domine essas técnicas, domine essas aplicações, aplique na sua vida real, aí na sua vida prática, com projetos, consultorias, e fature 10 mil reais, 20 mil reais com projetos e consultorias nessa área, né? Então, esse é o nosso objetivo aqui com vocês, e eu queria até compartilhar um pouco da visão do Moisés aqui com vocês. Bacia de detenção, você lembra quanto que você faturou só nesse trabalho? Eu cobrei 10 mil para fazer. Na faculdade, eu vi uma coisa muito superficial, né? Porque a gente, como engenheiro, a gente tem, assim, eu, pelo menos comigo, né? A minha maneira de aprender é vendo os outros fazer. Né? Eu tive no início, eu fiz um projeto, depois eu tenho feito vários projetos pequenos, né? De drenagem em condomínios, né? Pequenos loteamentos que a gente trabalha aqui, a parte de drenagem urbana. A dissipadora mesmo, por exemplo, eu estou usando constantemente. Né? A gente fazia escada e desenhava os degraus lá e fazia, sei lá, calculava como canal, alguma coisa desse tipo, né? E agora, assim, eu estou calculando da maneira correta, né? Abriu muito a minha visão com relação porque eu imaginava que uma coisa muito fora do alcance, teria que ser uma coisa muito específica, né? E eu vejo que é uma coisa tranquila para qualquer profissional da área de engenharia fazer, né? Porque são conhecimentos amplos, mas são coisas fáceis de serem feitas, né? Pessoal, então, compartilhando um pouco da experiência do Moisés, talvez você até se veja um pouco no Moisés também, como eu me vi, né, com toda essa dificuldade que a gente sai da graduação sem ter esse conhecimento prático, ainda mais nessa área de drenagem, né, ainda mais para projetos como esse daqui, né, então, quando a gente encontra esse caminho, né, de se aperfeiçoar tecnicamente, que é o que nós estamos passando aqui para vocês, né, nós criamos a nossa segurança de atuação nessa área. Com essa segurança, a gente começa a aplicar esse conhecimento na prática, gera a experiência que nós precisamos ao longo do tempo, né? Só que para isso, pessoal, nós precisamos dominar essas técnicas que estão por trás aí desses projetos de macrodrenagem,
como é o caso aqui do gabião, né, aplicado para macrodrenagem, para que a gente consiga realmente aplicar de uma forma segura, correta e assertiva, ok? Outro ponto importante, pessoal, é que para essa solução em específico, no caso dos gabiões, existem N especificidades da solução, ok? Então, a rugosidade do gabião é diferente, né? A forma de executar o gabião é diferente, os detalhes são diferentes. Diferente do que, professor? Diferente de uma canalização convencional de concreto, né? Que é uma outra solução também aplicada. Então, existem parâmetros aqui, informações específicas dessa solução que é importante que a gente domine para que a gente consiga projetar corretamente ela no nosso trabalho, ok? Bom, feito isso, pessoal, o que são os gabiões, então, para quem não sabe, né, nunca viu falar ou coisa do tipo? Nós temos aqui, separei 3 tipos de gabiões, tá? Primeiro tipo aqui, pessoal, é o gabião caixa, que está aparecendo aqui na imagem, tá? Então, ele é basicamente uma peça formada por uma malha metálica, que é conhecida como uma malha hexagonal dupla torção, porque cada pedaço da malha forma a figura do hexágono, e dupla torção porque cada união do arame é dupla, tá? Então, existe uma norma brasileira aí de arame que confecciona essa malha, tá? Então, aqui nós temos uma imagem do gabião tipo caixa, né? Então, ele tem realmente esse formato caixa, com essas paredes verticais também de malha, né? E todo ele é costurado, todo ele é preenchido com pedra rachão, né? Então, essa aqui é uma aplicação, é um material bastante utilizado aí na engenharia. Outro tipo de material é o gabião tipo colchão, que é a mesma coisa do gabião caixa, porém no formato aqui mais delgado, mais achatadinho no formato de colchão, ok? Então, ele também é constituído pela malha hexagonal, dupla torção, também vai ser preenchido com rachão, também vai ser costurado. E outro material é o gabião saco, né, que ele tem um formato cilíndrico. E normalmente ele é utilizado para obras aonde você tem ali uma área alagada, né, a ser trabalhada, e você não consegue ensecar aquele local, fazer uma ensecadeira, um desvio de rio, então você pode montar os gabiões sacos, içar e colocar ele no local, tá? Então seria aí uma ideia também de material a ser aplicado. Bom, todos esses materiais, pessoal, eles são preenchidos com pedra rachão. O que é pedra rachão? Pedra de mão, né? Na ordem aí de 12 centímetros de diâmetro, 11 centímetros, até uns 15 centímetros, dependendo do tipo de peça que vai usar. Então, nessa ordem de tamanho, vão ser aí os materiais pétreos para preenchimento dessas peças, ok? Bom, para que servem, então, né, esses gabiões? Então, olha só, várias funções, tá? Vamos dar um zoom aqui para vocês, ó. Uma das funções seria canalização retangular. Então, olha só, nessa imagem, nós temos aqui gabiões do tipo caixa, na lateral direita, na lateral esquerda, o fundo, gabião tipo colchão, e aqui tem um esquema da seção que foi aplicada, né? Então, perceba que tem gabião caixa nas laterais, gabião colchão no fundo, e esse perímetro hidráulico forma a figura de um retângulo, por isso que é uma seção retangular. E perceba que o gabião caixa aqui nas laterais, ele tem uma função dupla, por quê? Ele tem a função de estabilizar geotecnicamente a minha margem contra empuxo de solo, contra sobrecarga, né? Ao mesmo tempo que a face dele compõe o nosso perímetro hidráulico. Então, ele também protege a nossa margem contra a erosão. Então, ele tem uma função dupla aqui nesse caso, né? Tanto de contenção como de revestimento. Tá certo? Agora, outra aplicação, canais já com a seção trapezoidal. Perceba que a figura agora da nossa área hidráulica forma um trapézio, por isso que é uma seção trapezoidal. E nesse caso, pessoal, são utilizados os gabiões tipo colchão. Olha só, não temos mais o gabião tipo caixa aplicado aqui, só o gabião tipo colchão. Por que isso? Porque, olha só, nós temos uma geometria desse canal trapezoidal que é muito similar à geometria de um curso d'água natural, né? Porque a margem do curso d'água realmente é taludada. Dificilmente você vai encontrar uma margem a 90 graus, a não ser que seja uma rocha, né? Então aí também é difícil de ser um canal, né? Mas na realidade a gente encontra as margens de córrego taludadas, com uma inclinação específica, ou com um perfil mais esconso e tudo mais. Então, essa geometria aqui, ó, ela se assemelha mais à geometria natural, tá?
A aplicação do material, o custo por metro linear é menor, tá? Porque olha só, essa linha branca é a aplicação do material, tá? Então imagine que aqui dentro da linha branca você tem o gabião colchão, você tem o consumo de rachão, né? Comparado com essa figura branca, ó, perceba, né? Aqui a gente tem um consumo muito maior de material e de rachão, tá? Só que tem casos que eu não tenho espaço, então a seção retangular acaba sendo uma solução. Tem casos que eu não tenho estabilidade na margem, então a face vertical, né, ou seja, a contenção gera essa estabilidade. Agora, tenho espaço, né, para proteger o meu perímetro hidráulico, tenho estabilidade na minha margem. Então, a solução trapezoidal acaba sendo aí uma solução bastante aplicada nesse aspecto, tá? Além da parte aqui de revestimento de calha, existe a aplicação também para escadas dissipadoras. Então, olha só, eu tenho aqui em cima o lançamento de uma drenagem, porém essa água ela tem que vencer um desnível gigante, né? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 metros de desnível, tem mais um dente aqui, 14 metros, vai dar uma escada de 15 metros provavelmente de desnível, tá? Então, esse escoamento, se ele passasse no talude, né, na minha margem natural, ia gerar uma baita de uma vossoroca, um buraco, de uma erosão, tá? Porque a água que sai aqui em cima ia ganhar muita velocidade nessa descida e ia levar os finos com ela. Então, qual seria a ideia? Trabalhar com o gabião como revestimento dessa passagem hidráulica, protegendo aqui, ó, esse caminho que a água está passando para que não tenha erosão. Ao mesmo tempo que a água vai dissipando a energia ao longo dos degraus, né? Então, aqui é um regime de escada dissipadora que pode ser feita também com gabião. Perceba que a lateral tem uma mancha cinza, que é um jateamento de concreto, e no patamar também. Isso aqui depende da velocidade do escoamento aqui no material. Então, se a velocidade for maior, né, do que a velocidade admissível do gabião, né, então é feita uma proteção adicional aqui em concreto. Além disso, pessoal, pode ser feito também barramentos aí para amortecimento de cheia. Esse daqui, por exemplo, foi feito em Concórdia, Santa Catarina. É um barramento de 15 metros de altura por 150 metros de extensão, onde tem 3 tubulações na base, aqui metálicas, e controla o nível, ou seja, a montante está cheio de água, que atrás está inundado de água, mas a jusante, né, está saindo vazão desse ponto somente pelas tubulações, somente pelos descarregadores da base, tá? Então aqui é feito um amortecimento da onda de cheia com essa solução, ok? Então, pessoal, aqui algumas aplicações aí, né, do gabião na prática, para quem não conhece ainda, né, já começa a entender um pouco desse contexto. Beleza? Bom, maravilha. Agora, como projetar, então, essas soluções, né? Como desenvolver os projetos com essas soluções? Então, olha só, pessoal, separei aqui numa etapa inicial, né, dados aqui iniciais, vou tirar um pouco o zoom aqui. Dados iniciais, né? Então, isso daqui, pessoal, é mandatório, tá? Isso aqui é mandatório. Então, esses dados iniciais são basicamente os dados base que nós temos para desenvolver um projeto de macrodrenagem, de uma canalização, de uma escada, de um barramento. Isso aqui é o básico do básico, tá? Eu sei que muitas vezes esse básico do básico ainda gera muita briga, muita discussão, né? No seguinte sentido de, muitas vezes o cliente não quer fazer a topografia, não quer fazer uma sondagem, né? Mas, pessoal, imagine você fazer, né, um barramento de 15 metros de altura, né, ou até menor que seja, mas sem sondagem, sem saber aonde você vai apoiar essa estrutura. Imagine você projetar um canal de 200 metros de extensão, né, sem sondagem, sem saber se tem solo mole na fundação, se não tem. Imagine você projetar uma macrodrenagem sem topografia, né? Não tem como, né? Então, assim, isso daqui, pessoal, é o básico, tá? É o básico do básico do básico, ok? Então, a topografia, pode ser que você tenha, né, esse serviço já acoplado na sua empresa,
de fazer a topografia, de fazer a sondagem, de fazer o estudo hidrológico, né? E você apresente uma proposta geral para o cliente, né, com todo o pacote incluso, ou talvez você não tenha equipe de topografia, não tenha equipamentos para sondagem, nem equipe, né? Mas você consegue desenvolver um estudo hidrológico. Ok, então você consegue embutir no seu escopo o estudo hidrológico e subcontratar a topografia e sondagem na sua proposta. Ou você pode deixar a topografia e sondagem para o seu cliente, às vezes ele já até tem alguma informação, né? Então, essa questão aqui de alinhamento de escopo é muito importante, tá? Mas o fato é que a topografia, a sondagem e o estudo hidrológico você precisa ter em mãos para começar a projetar, tá? Para começar a projetar. Beleza? Bom, então, sabendo disso, né, pessoal, a gente precisa inicialmente nos ater aqui ao eixo do canal. Aí eu vou abrir um arquivo aqui para vocês, ó, onde tem, por exemplo, aqui uma topografia. E tem uma topografia aqui, ó. Então, aqui tem um curso d'água, perceba, eu tenho um talveg aqui, né? Eu tenho um talude lateral, né? Nas duas laterais. Eu tenho aqui uma passagem aqui enterrada devido aqui à rua, né? Todo o arruamento que eu tenho aqui. Depois sai aqui de novo o curso d'água. Aí eu tenho uma outra passagem, que pode ser um bueiro, uma ponte. Depois segue aqui o curso d'água, tem uma outra passagem e aqui eu tenho desemboque. Então, olha só. Aqui nós temos basicamente um curso d'água e o primeiro ponto que a gente vai se ater aqui é o nosso eixo desse curso d'água. Então, olha só, eu tenho um eixo principal aqui, ó, tenho o eixo central do meu curso d'água, né, que já foi mapeado aqui dentro dessa topografia, ok? Então, tenho esse eixo aqui, ó, inicial, tá, da minha topografia do meu curso d'água, ok? Um segundo ponto, né, pessoal? O estaqueamento desse canal. Então, olha só, preciso montar um estaqueamento desde da estaca 0 aqui, por exemplo, até a estaca 3,97, né? Lembrando que a distância de uma estaca a outra vai ser aqui de 20 metros, né? Então, de 20 metros. Então, eu teria aqui pelo menos esse estaqueamento mínimo aqui de 20 em 20. Então, aí seria uma estaca 0 mais 0, estaca 0 mais 20, 0 mais 40, 0 mais 60, e assim vai até chegar lá no trecho final do desemboque aqui do canal, tá? Cada uma dessas estacas, né, precisa ser feita uma seção transversal, né, já levando em conta aqui a nossa topografia que está em pontos, né? Então, por exemplo, qual que seria a seção transversal da minha 0,20, a seção transversal da 0,40, da 0,60. Então, traçar as seções transversais para cada, né, estaca que nós temos ali. Ok? Se você já trabalha com o civil, isso aí é bem simples, né? Você cria uma superfície, né? Depois você faz o estaqueamento com o corredor, depois você traça as seções automaticamente. Ok? Mas o fato é que você precisa ter as seções aqui. Por exemplo, tem uma seção aqui que é 1 mais 40, que ela vai estar mais ou menos aqui, ó, essa seção aqui, ok? Que eu tenho essa representação dela aqui, ó. Então é esse perfil aqui. Tá? Deixa eu até deixar só o perfil aqui para vocês, ó. Então, eu tenho esse perfil. Então, essa é a representação aqui, ó, da minha topografia da seção 1 mais 40, certo? Então, essas seções transversais a gente precisa ter ao longo de todo o canal, para quê? Para a gente definir a nossa geometria, né? Estimar a nossa geometria inicial. Então, olha só, essa seção transversal, né, eu preciso definir a minha geometria. E essa geometria, ela pode ser uma geometria aqui retangular, pode ser uma geometria trapezoidal, tá? Então, perceba que aqui, ó, só mudar a cor da minha seçãozinha aqui, para ficar mais fácil de vocês verem, ó. Então, eu teria aqui uma seção retangular e uma seção trapezoidal. E como que funcionaria a seção retangular? Vou fazer uma cópia aqui, para a gente dar uma avaliada nessas seções. Então, olha só, a retangular, eu teria que fazer um corte aqui primeiro. Teria que fazer um corte desse perfil. Deixa eu apagar aqui também. Tem que fazer um corte desse perfil, ó, mais ou menos aqui, para eu encaixar uma seção retangular. Né?
Então, esse aqui seria um novo perfil do terreno durante a obra. Ó. Então, esse daqui já não vai mais existir, né? Deixa eu só ajustar aqui para vocês. Olha só. Então, o novo perfil seria esse aqui, ó, né? De corte, certo? Por quê? Porque com esse perfil, aí eu faria aqui primeiro, né? O gabião caixa e o gabião manta aqui do fundo. Olha só. Então, eu vou jogar ele para lá. Teria aqui o gabião caixa e o gabião manta, certo? Já aplicado, ok? Na interface do gabião caixa, tá vendo que aqui ficou um triângulo aqui, ó? Isso aqui vai ser feito um aterro compactado, né? Entre o gabião caixa e o aterro é feito aqui, ó, vou fazer uma representação para vocês, um filtro geotêxtil, né? Então deixa eu colocar ele aqui, ó, numa outra cor. Deixa eu em vermelho. É colocado um filtro geotêxtil. Esse filtro geotêxtil, ele não permite com que o solo entre para dentro da caixa aqui do gabião e saia para dentro do canal. Ok? Ao mesmo tempo que ele permite com que a água faça esse movimento, tá? Então a água passa, mas o solo não passa. Tá? E é importante esse filtro geotêxtil para a gente não perder o aterro aqui atrás. Não comece a esvaziar o aterro pela face do canal aqui, porque o gabião ele é poroso, né? Ele vai ter cerca de 40% de vazios. Então, quando eu tiver um rebaixamento rápido da calha, a água pode passar por dentro do gabião, não precisa de dreno, ele já é o dreno, mas precisa de um filtro geotêxtil, tá? Então, fez aqui essa etapa, ó, aí vai aterrar aqui atrás. Então, aqui teria um aterro aqui, ó, compactado aqui atrás do gabião. Só mudar a cor aqui para vocês. Beleza, tá? Show de bola. Agora, fez aqui a outra camada do gabião. O que vai acontecer? Vai precisar colocar também um filtro geotêxtil aqui nessa interface, ok? Porque vai estar gabião solo, filtro geotêxtil, tá? E aí vai ser feito aqui mais uma camada de aterro compactada aqui em cima, né? Similar aqui embaixo. Beleza, né? E já finalizou. Perceba que essa peça de gabião aqui, na crista, ela tem 1 metro por 1 metro. Na base, ela tem 1 metro, só que ela tem 1,5 metro, tá? Então, quando for projetar o gabião, essa é a regrinha básica de altura. Eu tenho um muro de 3 metros de altura. Então, a cada 1 metro que você vai aprofundando, você precisa aumentar meio metro de base. Aí eu tenho 4 metros de altura. 4 metros aqui também vai aumentar meio metro de base. Ok? Por quê? Porque ele trabalha com o peso dele. Então, se eu coloco aqui um muro, né? Que ele é basicamente um empilhamento de peça aqui de 1, né, ele vai ter uma base muito pequena e vai concentrar muita tensão na minha base. Então, ele pode afundar, ele pode não ter peso suficiente, então ele pode tombar com o esforço do solo, ele pode, por uma base pequenininha, deslizar, né? Então, isso aqui não funciona, tá? A gente tem que seguir essa regrinha básica aqui, ó, de escalonamento do gabião, ok? Bom, perceba o seguinte, pessoal, que aqui eu aterrei, mas ficou um talude ainda de obra inclinado, que eu posso fechar ele aqui também, ó, com o talude projetado, ok? E aterrar aqui também, tá? Então, eu teria esse aterro complementar para seguir a configuração aqui da minha margem, tá? Então, nesse caso, eu teria esse aterro aqui complementar, tá certo? E aí eu fecho essa seção. Então, a seção retangular, ela seria aplicada dessa forma. E por que utilizar essa seção retangular, né? Bom, se eu tiver alguma limitação de espaço, por exemplo, aqui, ó, que não me permita trabalhar com uma seção trapezoidal, né, mais aberta, né? Não vai pegar aqui as casas, vai pegar a via, né? Então aí seria uma opção. Se eu não tiver também uma estabilidade nessa minha margem, por exemplo, né? Se eu estiver tendo uma ruptura aqui, ó, na minha margem, com a minha seção trapezoidal, ok? Aí eu posso trabalhar com uma seção retangular para que a seção gere um peso e estabilize aqui essa porção do maciço. Eu tenho que fazer análise de estabilidade geotécnica, tá certo?
Agora, não, minha margem ela tem espaço e ela está com um nível de estabilidade ok. Maravilha, então eu posso trabalhar com uma seção trapezoidal, tá? Então, nesse caso aqui, ó, deixa eu fazer aqui a representação para vocês do que seria também a aplicação da seção, ó. Então, olha só, eu teria algo mais ou menos aqui, né? Então, essa seção aqui para ser aplicada, eu teria que fazer esse corte aqui no terreno, tá? Só para ficar mais claro, ó, deixa eu tirar esse daqui, vou deixar ele em projeção para vocês, ó. Então, teria algo mais ou menos assim, ó. Essa parte aqui estaria em projeção e eu teria esse corte. Então, deixa eu só... Beleza. Então, teria esse corte. Aqui, na verdade, ó, esse corte aqui, provavelmente o pessoal já faça um corte direto aqui na obra, né? Mas só para representar, porque isso daqui não vai ficar parado assim, né? Se o cara cortar, isso aqui escorrega. Mas beleza, teria um corte similar a isso daqui, ok? Similar a isso daqui. Então, perceba que a minha vala ela fica mais aberta, né? Por quê? Porque aqui eu vou colocar uma seção trapezoidal. Aqui é uma seção retangular, fica mais concentrado que uma seção trapezoidal. Na seção trapezoidal, eu só teria, então, o revestimento com esse gabião colchão. Mas aí um detalhe importante. Na interface do gabião colchão, também teria que ter um filtro geotêxtil. Então, aqui, ó, nessa interface aqui, do gabião colchão com o solo, também teria um filtro geotêxtil. Ok? Tá? E aí perceba que aqui termina um pouquinho para cima, né, do perfil da margem direita. Então, eu teria que fazer um pequeno aterro aqui, ó. E até indicado uma inclinação mínima aqui nesse aterro de uns 2% aqui, né, para não deixar a água ficar empoçando. Então, jogar aqui uns 2%, até um pouco mais, ó, tá? Então, isso aqui seria um aterro também nessa minha margem. Opa! Aqui teria um aterro similar ao que foi feito ali em cima, né? Eu teria esse aterro aqui, certo? Complementar, tá? Então, olha só, essa seção aqui, se eu fizer uma análise de estabilidade na minha margem, né? E ela tiver ok, não tiver rompendo, se eu tiver um espaço aqui, ou seja, eu só tenho construção, só tenho arruamento, desse ponto para cá, bom, então eu não preciso de uma seção retangular, concorda? Se eu tenho um fator de segurança de estabilidade aqui na minha margem, ok, né? Se eu tenho aqui espaço para deitar essa margem e deixar bem similar ao perfil do curso d'água natural, ó, não tem por que eu fazer um retangular aqui, né? Então, eu faço uma seção trapezoidal, tá? Seria uma opção boa, certo? Bom, beleza. Feito isso, pessoal, também avaliar o perfil longitudinal, porque isso aqui é um canal, então, longitudinalmente, eu vou ter aqui um desnível a ser vencido, ó. Então, sai de uma cota aqui 677 e vai terminar lá, olha só, esse aqui é o perfil natural do terreno, ó, tá? Vai terminar lá numa cota 672, ó. Então, vai ter um desnível de 5 metros aqui, por exemplo, tá? E ao longo aqui desse meu canal, preciso avaliar qual que é a declividade, se eu vou ter esses degraus de dissipação, ó, que podem acontecer, né, ao longo do canal, tá? Então, preciso extrair também, montar aqui o meu perfil longitudinal, de acordo com a minha declividade, com o meu perfil aqui do terreno, né? E locar aqui essa estrutura ao longo dessa extensão, visando o quê? Vencer a topografia e dissipar a energia da água ao mesmo tempo. Ok? Por isso que está sendo indicado aqui esses degraus também ao longo da extensão. Bom, feito isso, aí você vai desenvolver um cálculo hidráulico, certo? Por quê? Você precisa saber qual que é a velocidade que vai passar naquele canal, se aquele canal suporta, se não suporta, né? Então, tudo isso precisa ser avaliado hidraulicamente, no caso aí para o gabião, certo? Então, olha só, se eu tenho uma seção trapezoidal, vou jogar aqui na tela para vocês, isso aqui é um software gratuito para análise hidráulica e de seção de canal, bem específico aí para gabião também, né? Então, olha só, imagine que eu tenho, deixa eu pegar aqui no projeto, essa seção para ser avaliada.
Um detalhe importante também, pessoal, manter medidas fechadas, tá? Inteiras. Por exemplo, ó, vamos medir aqui a base. 7,55. Pô, vai ter que ter um material aqui, um gabião colchão de 7,75. É muito quebradinho, né? Não, vai dar problema ali na obra de ficar amassando essas peças, né? Então, o que pode ser feito? Bom, posso trabalhar com 7 ou com 8. Ok? Com 7 ou com 8. Eu não sei ainda se vai passar na minha sessão, no meu cálculo e tal, então vamos testar uma geometria, né, para ver se passa ou não, tá? Então, por exemplo, ó, 0,55 dividido por 2 vai dar 0,275. Então, vou diminuir a minha seção aqui, ó, 0,275 para cá, e vou diminuir a minha seção aqui também, 0,275 para cá. Beleza, agora o meu fundo aqui está com 7. Tem um ajuste aqui no corte, né, que tem que ser feito e tal, né? Mas só para representar aqui para vocês, ok? Então aqui minha base está com 7 metros. Show de bola. Então aqui no software, né, poderia trabalhar com minha geometria com uma base aqui de 7 metros também. Beleza. A altura aqui livre está com 1,77. Mas está quebrado. Está quebrado, mas a altura da peça ela está inteira. Ó. 1 metro, 1 metro. Beleza. Tá, então, a altura livre aqui, devido a esse engastamento aqui, é 1,77. Então, eu vou colocar aqui 1,77. 1,77 na outra margem. Ok? Eu tenho uma declividade aqui de 1% desse canal. Então, vou deixar aqui 1%. Tá? Bom, então, dentro dessa avaliação hidráulica, né, vamos utilizar aqui no software como se ele fosse calcular a vazão máxima que cabe nesse canal. Ó. Então, aqui a gente consegue calcular, e veja que para um freeboard de meio metro, ele chega numa vazão máxima aqui de quase 31 metros cúbicos por segundo, com uma velocidade de 3,41 metros por segundo. Tá? Então, essa análise de nível d'água, de freeboard, de velocidade, a gente precisa fazer para saber se o gabião está ok ou não. Tá? Então, o gabião tem um limite de velocidade. Ele tem aqui também a geometria dele, um limite de nível d'água, né? Para ter um freeboard mínimo ali, que é especificado pelos órgãos, tá? Se eu clico aqui embaixo, por exemplo, eu consigo ver a minha curva-chave, né? No eixo horizontal vazão, no vertical nível d'água. Então, para cada vazão, eu já saberia qual que é o nível d'água aqui específico, né? Da minha seção. Se eu clico aqui de novo, ó, eu tenho as minhas tensões de arraste, né, baseada no método de Lencastre, né, de tensão trativa. Então, as tensões de arraste têm que ser maior do que admissível, tem que ser maior do que a calculada. Eu tenho velocidade residual, que passa entre as pedras e sai na fundação. Então, isso aqui também precisa ser avaliado, que como é uma solução porosa, né, o gabião, enrocamento, hip-rap, né, carece dessa análise também de fundação. E, por fim, tem análise também aqui complementares, número de fluido, de área hidráulica e tudo mais. Então, essa análise hidráulica, pessoal, ela precisa ser realizada para o projeto, para garantir que o material, no caso o gabião, caixa ou colchão reno, está condizente, né, com aquela situação de velocidade, de tensão, de nível d'água, tá? Só um detalhe específico, que a rugosidade desses materiais vai girar em torno de 0,028, tá? O coeficiente de Manning, tá certo? Bom, então, feito aqui a análise hidráulica, aí nós passamos para o detalhamento da solução. Então, detalhamento, existem N detalhes aqui, eu coloquei alguns de exemplo, né? Montagem e preenchimento do gabião. Então, olha só, é colocado aqui 1/3 de 1 metro da altura do gabião com pedra, com rachão. Aí é colocado esses tirantes, ó, que são esses arames adicionais aqui na face, né, que conecta as duas faces, como está nesse desenho aqui, ó, tá? Depois coloca mais 1/3, mais 2 tirantes, mais 1/3, fechou a tampa aqui da peça, tá? Então, esses detalhes ajudam ao quê? A executar a solução, né? A gente está fazendo um projeto executivo
e só faz uma seção no projeto, não tem detalhes. Se o cara que vai executar não conhece a solução, vai dar merda, né? Vai dar merda. Então, aqui, coloque os detalhes aqui específicos, né? Para facilitar, para direcionar aqui a execução, para que eles consigam executar de forma correta. Ah, vou trabalhar com gabião tipo colchão. Também tem esses tirantezinhos, ó. Só que é aplicado no sentido vertical. Tampa e fundo, tampa e fundo. Certo? Ah, eu vou ter degraus, como a gente viu lá no projeto. Também tem detalhes de degraus, ó. Então, gabião aqui na base. Aí tem o gabião colchão, que chega por cima do gabião caixa transversal. Depois sai outro gabião colchão, outro gabião caixa, e assim vai. Ah, atrás do gabião eu vou colocar um filtro geotexto, tá? Então, ó, filtro geotexto, quando acabar a aplicação do filtro geotexto, tem um transpasse mínimo, tá? Para não ficar um buraco aqui atrás do gabião e o solo vazar por dentro do gabião. Então, são detalhes específicos aí da própria solução, ok? E por fim, pessoal, levantamento de quantidades, né? Por exemplo, se eu tenho essa minha seção aqui, ó, se eu tenho essa seção aqui, eu teria a quantidade de gabião caixa, quantidade de gabião colchão, volume de corte e volume de aterro e geotexto, tá? Então, esses itens que entrariam aqui nessa quantificação, tá? Então, volume de corte e aterro, né? Então, o corte seria justamente o que nós representamos ali, né? Deixa eu copiar aqui de novo para vocês, ó. Nós havíamos representado aqui esse corte. Opa. Esse corte aqui inicialmente, né? Então, toda essa área aqui, ó, seria a área de corte. Então, aqui seria a área de corte. Certo? Beleza. Só que eu vou ter reaterro também, né? Então, aqui, ó, eu teria também essa área, ó, que está atrás aqui do gabião, que seria reaterro, né? A gente viu ali no outro exemplo, né? Que a gente vai aterrar aqui atrás do gabião. Né? Acho que aqui não está fechado aqui. Aqui, tudo isso aqui é aterro, né? Então, pessoal, aqui eu também tenho esse volume de aterro aqui a ser quantificado. É que a Shura está dando uns pipocos aqui, mas tudo bem. Então, esse aqui seria o nosso volume de aterro, tá vendo? Aqui eu tenho corte, aqui eu tenho aterro, certo? Agora, gabião. O gabião, se você for olhar aqui na tabela, ele é quantificado por metro cúbico. Tá? Então, aqui eu também teria, basicamente, um volume de gabião. Isso aqui é uma seção, mas tem uma determinada extensão, né? Então, com isso, a gente chega aqui nesse volume do gabião também. Tá? Então, aqui é a quantidade do gabião. Beleza. E aqui a gente tem também o colchão. Só que o colchão ele é quantificado por metro quadrado. Então, eu também teria ele aqui, ó, né? O colchão na base, mas eu pegaria basicamente essa largura pela extensão, né? Porque como é metro quadrado, né? Então seria a largura aqui pela extensão. Quantificaria dessa forma, ok? E por fim, né? O filtro geotexto que nós indicamos aqui atrás, ó, eu tenho também ele por metro quadrado. Então eu pegaria essa extensão dele aqui, né? Desse desenvolvimento aqui atrás da peça, tá dando 2,50 vezes também a extensão. Coloca lá um fator de perda, né, de corte, de geotexto e tudo mais, mas seria nessa linha também por metro quadrado. E por fim, né, como o próprio gabião e o colchão reno, ambos utilizam, né, utilizam pedra de enchimento, né, aqui no caso pedra de mão, então a gente também quantifica, né, a quantidade de pedra de enchimento, né, tanto no gabião como no colchão reno, né, aqui no gabião colchão, para colocar também na tabela de quantidades. Tá? Então, aqui, ó, pedra para enchimento dos gabiões, né? Então, o volume final aqui também. Ok? Então, dessa forma, você finaliza aqui essa etapa do projeto, certo? Então, pessoal, perceba que existem
várias etapas ali para você desenvolver, né, o seu projeto de macro-drenagem utilizando o gabião, né? Desde as etapas mais iniciais, que são basicamente dados de entrada para o seu projeto, como estudo geológico, para você ter a sua vazão, topografia, sondagem, para você saber onde você está apoiando o muro, se vai viabilizar uma seção retangular, né, ou trapezoidal, né? Com a topografia, definir o eixo do canal, né, traçar as seções transversais, aí você vai ter, então, o conjunto das seções transversais, o perfil longitudinal, desenvolver o cálculo hidráulico, né, com a seção ali estimada, se não passar, readequar a seção, né, então todo esse processo, e depois entrar para a etapa aí mais de finalização, de detalhamento, né, e também quantificação. Beleza? Então, pessoal, espero que tenha somado aí para você, tenha clareado um pouco desse processo aí. Talvez você já tenha visto a aplicação de gabião na sua cidade, em algum projeto específico, e aqui tem um passo a passo um pouquinho mais detalhado. Claro que cada etapa aqui tem um universo para ser abordado, né? Mas aí ficaria um vídeo de 200 horas aqui, né? Então, para ser mais objetivo com vocês. Beleza? Então, agradeço a atenção de vocês. Recadinho final, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like nesse vídeo. Ajuda a distribuir esse vídeo para outros engenheiros que também têm interesse, tá? Se você não se inscreveu no canal, se inscreva no canal para você estar por dentro de todas as novidades aqui do canal. E se você conhece algum colega, algum amigo que trabalha também com projetos, quer atuar nessa área, tem essas dúvidas específicas do Gabião também, né? Clica aí em compartilhar e manda para ele estar por dentro aí também desse conteúdo. Beleza? Não se esqueça que os links do mini curso de drenagem urbana gratuito e o link também de pré-inscrição da pós estão na descrição desse vídeo para você fazer o seu cadastro aí também. Beleza? Então é isso, fiquem com Deus, grande abraço, até uma próxima, tchau, tchau.